Então, como a Rê falou... Sobe no palquinho? Ai, meu Deus. Vai que eu faço. Como a Rê falou, eu vou falar um pouquinho sobre acessibilidade na web, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Nayama, aluna da segunda geração no laboratório. Hoje eu trabalho como Solutions Assistant em portais na Everest. O que é isso? Programadora Júnior, tá? É só Aqui tem minhas redes, que são as que eu uso. Então, se quiser me achar também, só por Nayama Rosa, que vai estar em todo lugar. E aí, então, por que eu resolvi falar sobre acessibilidade? Quando eu entrei na Everest, eu e as meninas, a primeira coisa que a gente pensou, a gente vai ter muita coisa para aprender, com certeza. E logo na primeira semana, a gente teve uma série de workshops, e um deles foi sobre acessibilidade, que a gente falou, cara, que incrível, né? E aí a gente foi levando isso, e agora que a gente está, assim, envolvida mais um pouco nos projetos, há umas 3 semanas a gente pegou uns bugs num formulário de um projeto, bugs de acessibilidade. Então, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que pensar que muitas pessoas vão acessar, inclusive PCD, pessoas com deficiência, certo? E vieram esses bugs, e aí, eu e as meninas, Cirlei e Tati, meus amores, a gente olhou para aquilo e falou, acessibilidade, como a gente faz? E aí a gente foi atrás, perguntou pros meninos, meus mentores, gente, são os únicos meninos daqui, tá? Depois eu apresento. Aqui no meu computador. E aí a gente teve esse drama de como resolveremos esse formulário. Então a gente foi atrás, a gente aprendeu bastante coisa. E eu pensei, interessante, pelo menos, mostrar um pouco do que a gente aprendeu pro pessoal, né? Então, falando um pouco da lei da acessibilidade, que eu chamo de lei da empatia, porque é uma lei que nem deveria existir, porque é questão de se pôr no lugar do outro. Existe a Lei Brasileira da Inclusão, a LBI, eu vou dizer, senão eu caio, desde julho de 2015. Essa lei, ela assegura o direito dos PCDs de ir e vir e de ter acesso às coisas. E dentro dessa lei, existe o artigo 63, que é um artigo muito incrível, que é só esse tamanho, fala tudo e não fala nada, que ele fala assim, tem que ter acessibilidade na web, ponto. Como? Segue aí as regras aí de algum outro lugar, ponto, só isso. Então, desse artigo eu separei 2 partes, que a primeira é essa, para uso da pessoa com deficiência. Quais pessoas, né? Então, em PCD, a gente tem alguns tipos, assim, que se incluem nessa questão de acessibilidade na web. A gente tem os cognitivos, que são pessoas com autismo, dislexia. Isso entra mais na questão de layout. Então, gente, quem gosta de layout, quem gosta de debater com um X, precisa ter pouco contraste, não dá pra pôr um laranja ou um amarelão, porque uma pessoa com autismo, muitas vezes, tem muita agonia de cores fortes. Uma pessoa com dislexia, você vai pôr o texto pequenininho, juntinho, sem separação, como que ela vai ler isso? Ela vai ter que ler 5.000 vezes para entender o que está escrito. Do mesmo jeito que uma pessoa com déficit de atenção. Outro tipo é a surdez. Eu não sabia, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu descobri que existem surdos bilíngues. Tem um surdo que sabe apenas Libras e o surdo que sabe Libras e português. Então, um surdo que sabe apenas Libras, ele tem dificuldade em ler. Ele entra no seu site, vê aquele monte de texto, e ele vai ficar tipo, meu, é muito texto. Então, é legal colocar uma imagem que se refira ao texto, sabe? É um texto sobre design. Põe uma imagem de referência ali, saca? Que aí, pelo menos, ele vai entender sobre o que é aquele texto. Outra é deficiência física, sim. Pessoas que têm problemas de movimento nas mãos, às vezes usam alguns acessórios para acessar tablets. Você vai fazer um botão desse tamanho? Como que a pessoa vai acessar seu site? E muita gente, essas outras duas eu falo já, e muita gente acaba pensando, pô, mas não é meu público. Cara, é seu público. Você vai fazer um banco, a pessoa vai ter uma conta corrente. Você vai vender uma blusa, a pessoa vai comprar uma blusa. Não tem essa de não é meu público. Você tem que dar acessibilidade para todo mundo. Todo mundo usa todo tipo de serviço. E aqui... Nossa, gente, pera. E aqui é onde entra mais a parte do código, que é para pessoas de baixa visão, que são pessoas que
O uso de óculos não resolve, pessoas que têm catarata, pessoas que não adianta mais o grau. E para pessoas cegas, que são os PCDs não visuais, que são as pessoas que mais necessitam do nosso código. Então, e essa segunda parte, que é conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Foi o que eu falei, Brasil só põe a lei. Ele mesmo não disse o que é melhor para fazer. Então, a W3C Brasil, não, a W3C, já ouviram falar? Sim. Criou essas diretrizes de acessibilidade de conteúdo para a web, WCAG, que são diretrizes que falam a melhor maneira de deixar seu site acessível. Então, são muitas coisas. E aí ela se divide, a WCAG, ela tem 3 níveis. A, AA ou AAA. Quanto mais As, mais acessível é seu site. E aí, lá no projeto que a gente está, que é para um banco, a gente descobriu que um nível de banco lá, que eles usam, é o AA. Não pode ser A. Então tem que ser de AA para cima. Senão, não passa e aí a lei pega. E, por fim, a gente tem esse site, acessibilidade.d, não sei se vocês já viram, é do Marcelo Salles. É um site que traz muitas coisas sobre acessibilidade, artigos e muitas informações legais. E o Marcelo Salles criou um toolkit, que ele chama, que são essas, tipo, cartas. Se você entrar no site, você vai achar isso. Por quê? O guia da WCAG é um textão, gente. Quem gosta de ler documentação? Né? E é um textão gigantesco, assim, muito grande. E aí o que o cara fez? Pegou cada partezinha, dividiu em cartas, tá vendo? E aí ele colocou o nível, colocou o que era. Então, tipo, ele meio que tentou facilitar essa parte de você entender essas diretrizes. E aí é onde a gente começa a falar do código. HTML semântico, tá? A gente sempre fala lá no time, faz certo que funciona, porque é real. Se você fizer certo, vai funcionar. Se não tá funcionando é porque tem alguma coisa errada, óbvio. E aí tem o Reinaldo Ferraz, que é um especialista da W3C Brasil, que ele tem um tweet muito antigo, 2016, que ele já fala: acessibilidade na web deve ser um requisito a ser considerado no início do projeto, e não somente um checklist depois do site pronto. Gente, tá comprovado, o nosso formulário foi feito acessibilidade depois do formulário pronto. Cagada. A gente, tipo, sofreu pra caramba. Então já faz o bagulho acessível, é a melhor coisa que vocês fazem. Então, aqui eu vou falar um pouco da importância das tags, da HTML semântica. A gente sabe que o HTML semântico é importante também para SEO. Vocês sabem que é SEO, né? Posicionamento, ranqueamento. E a partir do momento que você já se preocupa com SEO, você já está preocupado com acessibilidade, porque ele já vai vir meio que encaixadinho. Então, tipo, vai indo. E aí você fala, pô, mas eu não sei muita tag. Gente, MDM. Lá no MDM, a primeira... Tô acabando, prometo. E aí eu achei isso no MDN, que são muitas tags que existem, então a gente consegue deixar o HTML semântico. E aí, o principal do HTML semântico é relacionar seu conteúdo ao que ele se refere. Se você vai ter um título, você usa um H1, você não vai usar um P, você não vai usar uma div, você não vai usar um spam. E assim vai. Você vai usar uma lista, você vai fazer uma barra de navegação, gente, nave, e o header e o footer. Por que isso? Porque os PCDs não visuais, eles utilizam um aplicativo que é de navegação na tela, leitura. Então, tipo, mais pra frente vocês vão ver a importância disso, de você definir o que é cada tag, entendeu? E aí entra a questão da div, eu coloquei essa questão, porque algumas meninas da minha turma e eu, a gente tinha muito essa questão, HTML semântico eu não posso usar div. Pode. Não tem como não usar. Exatamente. Só que aqui eu pus um exemplo de como não precisa ser feito. É div em tudo. Então eu tenho um div header, eu tenho um div title, eu tenho um div menu, e aí eu faço um spam para fazer uma lista, e aqui eu tenho uma div que engloba uma imagem, um e um botão. Aí, aqui no outro exemplo, eu coloco como poderia ter sido feito para deixar mais semântico, né? Então eu posso usar o header, o H1, a nave, eu posso usar a lista, e a div eu posso usar para englobar aqui, entendeu? Tipo, a gente pode usar a div, mas não para definir coisas que já têm definição. Se é um título, ponto.
E aí é onde a gente entra no Way Area, gente. Pô, mas eu não sei muita tag, eu não sei muita coisa, o que eu faço? O Way Area é tipo um extensor da acessibilidade na tag, né? O ARIA, aplicações ricas para tornar a internet acessível. Então, ele incrementa a sua tag, né? Então, aqui. O ARIA se divide em três métodos, né? Eu tenho os roles, que eles servem para mudar o papel de um elemento. Como que ele muda o papel de elemento? Por exemplo, eu tenho uma div, que é o meu main, só que eu tenho uma tag main. Mas eles pensam, pô, mas eu não quero mudar. Você vai lá e acrescenta um role main, entendeu? É tipo isso. Ele realmente muda o significado. Eu tenho uma lista com todos os roles que podem ser utilizados. Mas, por exemplo, você põe um botão, você não precisa colocar... Oi? Ah, você não precisa colocar que é um role botão, né? Ele já é um botão. Tem as propriedades. Eu coloquei 2 exemplos aqui, o ARIA Label e o ARIA Autocomplete. O ARIA Label, ele é tipo a legenda da sua tag. Então, você tem um botão, e aí você quer que quando o leitor de tela chegar nesse botão, ele fala assim, vá para a página 3. Um exemplo, porque isso também não é muito bom. E aí ele vai ler o que está escrito no ARIA Label, o leitor. Tá? E o autocomplete, ele é autocomplete. É que é muito legal ver isso no leitor, gente, sério, juro. E os estados, que são os estados que a gente está acostumado, né? Checked, disabled, expanded, invalid, que são mais para formulários, né? Formulários, caixas de seleção. E aí ele comunica no leitor de tela, tipo, campo desabilitado, campo expandido, campo inválido. Ele vai comentando todas essas coisas. E aí, a gente entra nos apps, plugins e extensões que a gente pode usar para fazer essa varredura da tela, para ver se o seu site é acessível. Então, de leitores de tela, a gente tem a NVDA, que é a que mais está sendo usado. Ela é para Windows e é grátis. A gente tem o JAWS, que é para Windows também, só que ela é paga e ela está caindo em desuso. Tá? A Orca, que é gratuita e é para Linux. E aí a gente tem o VoiceOver, que é para iOS, funciona tanto no computador quanto no celular. E tem o Talkback, que é do celular Android, todo mundo deve ter, é legal testar, mas não entra em desespero, porque parece que trava, mas não trava. É só seguir o que ele fala. E como plugins e extensões, a gente tem o Axie. O Axie é muito legal, que ele, tipo, varre sua página inteira. E aí ele fala assim, isso aqui não está acessível conforme WCAG. Você pode fazer isso. E ele vai te dando dicas e vai te falando que não está legal. Tem o contraste, porque tem regras de contraste na acessibilidade. Tem que ser, acho que é 4.5 por 1. Cálculos, não sei. Mas você passa lá e ele fala, arruma esse botão, aumenta a cor desse aqui, contraste tudo. E tem o HandTalk, que é um plugin pago. Não sei se vocês já viram, que é um bonequinho que você seleciona a frase e vai falando em libras. Sim, ele é pago, mas é muito legal também de se aplicar. E aqui eu tenho uns exemplos de navegação pelo leitor de tela, pelo NVDA. Então a gente pode navegar dessa maneira. Então, por setas eu navego a página inteira. Botão, link, texto, tudo. Por tab eu só navego em clicáveis, que são botões, link, select, checkbox, essas coisas. Por K eu navego só em links, G, imagens, H, títulos, L, listas e item de lista. E para você voltar à leitura é só apertar Shift e a tecla que você apertou, tipo, que às vezes você vai e não consegue voltar. E aqui eu tenho um vídeo mostrando mais ou menos como que é, um vídeo rapidinho, como que é essa navegação. Clicável marca o banner conteúdo atual deste é apenas uma prévia do que vem por aí. Emoji de carinha sorrindo gráfico. Pessoas, todas as pessoas, sempre em primeiro lugar ao se projetar produtos. Guia de consulta rápida gráfico visitar o link guia de consulta rápida. Ou quase tudo que você deveria ler sobre acessibilidade cabeçalho nível 2. Negócios cabeçalho nível 3.
Lista com 11 itens developing a web accessibility business case for your organization link externo link. Instructions for the web accessibility smart business presentation link externo link. Acessibility for business de link externo link. Acessibilidade, as vantagens para os seus negócios link externo link. Lista com 9 itens bolinha escrever conteúdo acessibilidade externo. Bolinha Writing for Accessibility Link externo. Lista com 14 itens bolinha inclusive design tips. Presenting information em multiple link externo. Lista com 4 itens bolinha cobrir simulador de daltonismo. Para imagens. Link externo. É isso, gente. Deu pra ver, né? É bem divertido mesmo fazer isso. Aqui é só uma prévia. E aí eu vou falar algumas dicas que a gente percebeu ao longo e que a gente recebeu dos nossos mentores também. Página. Quando você faz a página, você põe lá HTML5 e põe Enter, vocês vão ver que lá em cima vai aparecer um lang. Sempre vai estar em EN. Gente, não. A gente está no Brasil, português BR. Porque senão o nosso leitor de tela vai ler com sotaque. Ele vai tentar ler em português, só que ele está em inglês. Entendeu? Só que esse lang pode ser usado também para palavras especiais. Se você precisa muito de uma palavra em outra língua, você pode pôr nessa tag, que vai ser essa palavra, lang, e aí você põe qual que é a linguagem dessa, que aí na hora de falar ele fala na pronúncia certa e volta. Títulos e textos, evitar muitos H1, porque tem navegadores que o leitor de tela ele trava no primeiro H1. Então ele não vai para o segundo, não vai conseguir ler, tá? E evitar o uso de X e arroba para gênero, gente. Sério. Senão ele vai ler toda arroba. É isso que ele lê, tá? CSS influencia no leitor muito. Eu tenho list style que vocês começaram a rir lá. Bolinha, nananana. Você pode deixar, se for preferência. Ou você pode tirar, né? List style, o nome lá. Display none, visibility hidden. Não lê. Não lê. Se você colocar display none, o leitor de tela vai passar reto. Se era alguma informação importante, em algum momento que deveria aparecer, não vai aparecer, não vai ler. E responsivo. O leitor de tela, ele segue a linha do HTML, o que está no HTML, a ordem. Então, se você faz texto e imagem, na hora do responsivo você quer imagem e texto, ele vai ler o texto primeiro e depois volta para a imagem. Então, tipo, prestar um pouco de atenção, tentar fazer de alguma outra forma. E aí, imagens. Cuidado com redundância, gente. O leitor de tela, o que ele faz? É um botão, ele fala assim, botão, aí ele lê o conteúdo do botão. Então, você não precisa pôr botão, aí você coloca lá no área label, botão entrar. Não precisa, ele já vai falar o botão. Que nem imagem. Ah, foto de duas garotas, não sei o que, não sei o que. Não, ele já vai falar gráfico. Ele só quer descrição. O PCD não visual, ele sabe que o gráfico é a imagem. Não precisa colocar imagem, foto, nada disso. E ícones visuais. Ícones visuais são aqueles ícones realmente que só tá lá por questão de design. Não faz diferença nenhuma. Isso você pode adicionar no CSS, ou você pode usar um outro área, que é o área hidden, que aí ele não vai ler essa parte, porque é realmente meio desnecessário pro PCD não visual. E o Alt. O Alt vazio, todo mundo sabe a importância do Alt, né, gente? Preencher o Alt. O Alt é legal porque quando não aparece imagem, vem o texto, mas para o PCD é a descrição da imagem. Se a descrição da imagem for irrelevante ao conteúdo, não precisa, pode deixar vazio ou por uma área hidden que ele pula. Então, tipo, tá? Link, é legal fazer um link logo que você entra no site, um link âncora que te leva para algumas páginas da tela, algumas partes da tela direto, tipo, clica aqui e vai para o footer, clica aqui e vai para o conteúdo principal, formulários. Nunca esqueçam label e nunca esqueçam de usar o label for, porque o leitor de tela precisa saber ao que se refere para falar o nome direito do que é cada campo do formulário. Senão o PCD na hora de ir e voltar ele não sabe que campo tem que preencher ou não, tá? Focos e outline nunca tirem, porque uma pessoa de baixa visão, ela consegue enxergar. Se você tirar o foco, ela não consegue, ela vai depender de um leitor de tela apenas. Então não tirem. Placeholder sempre como deve ser preenchido. Então, você tem o e-mail fulano@fulano.com. No e-mail tem... Você dá a dica de como se preenche o campo, tá? E JavaScript, por fim. JavaScript influencia, dependendo da sua função. A gente teve um problema lá, de que a função que chamava no JavaScript duplicava a fala. Também tem muito esse problema.
Então, tomar cuidado com JavaScript. Na verdade, se você fizer um HTML bem legal, JavaScript vai ser bem raro, assim, de se usar. E é isso. Chega. Meus mentores, que é o Vini e o Marcelo, que eles me ajudaram muito nessas coisas. E é isso. Obrigada, gente. Ó.